Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo aí sobre diversos temas e, obviamente, de novo, entrando aqui na pauta eleitoral, na questão eleitoral, né, de São José dos Campos, mas não somente de São José, mas aí tentando abranger inúmeras cidades que o Mesa de Debates conseguir abranger. E nessa parte aqui da noite, nesta segunda-feira, quando esse vídeo está sendo gravado, o meu convidado é o Ronaldo Fonseca, ele que é pré-candidato a vereador pelo PV, né, um militante bastante conhecido aqui na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos, e vamos bater um papo com ele, né, para falar aí sobre, né, a sua pré-candidatura. Então, Ronaldo, por favor, antes da gente começar, fale um pouquinho aí de você. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer ao você, Guilherme, ao Mesa de Debate. Como eu já te disse anteriormente, em outras ocasiões, eu admiro o trabalho de vocês, está sempre levando a fala das pessoas e a democracia participativa com as mídias independentes aí. É um pouco do que eu faço também no Adubamente. Então, vamos lá, um pouco sobre eu, né? Sou o Ronaldo, sou joseense, nasci aqui. Atualmente, eu curso licenciatura em Física lá no Instituto Federal e participo da comunidade que sustenta a agricultura familiar na CSA Pindorama, aqui no assentamento Nova Esperança, em São José. Também participo do bloco do Braboleta, bloco de carnaval tradicional lá do Satélite, que esse ano foi impedido de sair pela prefeitura. E, além disso, eu também atuo com a Frente Ambientalista do Vale e também sou parceiro do movimento de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030, com algumas atividades, com alguns eventos que a gente faz em parceria. E mais ou menos isso. Estou aí atuando pela democracia participativa, levando também um pouco da voz da galera, do povo, do trabalhador, da trabalhadora, para quem não está nos atos, ou para desmistificar algumas coisas, por exemplo, em determinadas regiões, como o banhado, assim, levando a fala, a essa democracia, levando o povo de uma forma digital para quem não frequenta esses lugares, para quem tem algum certo estigma sobre esses locais e tudo mais. Então é isso aí, Ronaldo. Então vamos aí para as perguntas, né? Por que você escolheu ser pré-candidato, né? E, né, você que é né, um militante conhecido daqui do Vale do Paraíba, né? Antes estava no PSOL, e por que você escolheu a legenda do Partido Verde? Bom, primeiramente, eu escolhi ser pré-candidato não só por, eu quero ser pré-candidato. Tem várias questões, né? Como eu já fui candidato a deputado estadual, convidado por outros 4 professores aqui na região do Vale do Paraíba, em 2022, eu acabei, né, assumindo esse papel um pouco político, e só que eu nunca desenvolvi plenamente algum, digamos assim, quero ser político. Mas acabou que, né, pela minha atuação, as pessoas foram me falando, nossa, você vai sair candidato, tem que sair e tal. Então, fui um pouco escolhido, digamos assim, e analisando a conjuntura atual dos vereadores que estão lá na Câmara e de outros candidatos também, tem uma carência muito forte, né, muito grande essa carência de pessoas que realmente têm noção da realidade, de pessoas que sabem o que está acontecendo, de pessoas que querem transformar São José ou qualquer outra cidade, não só aqui, mas no Brasil todo, né? E aí eu estou como pré-candidato, juntando essas coisas, e deu aqui hoje, nessa entrevista. E por isso que eu escolhi ser candidato também, né? E pelo fator de que, analisando os discursos também das outras pessoas, dos outros candidatos e de vereadores já formados aqui em São José, poucas pessoas têm a noção do capitalismo atual que a gente está vivendo. E isso é preocupante, porque a gente está numa era que
não dá mais para a gente brincar de política ou brincar de revolução, digamos assim, e tal. A gente está numa era que ou a gente muda ou o planeta ele vai acabar com o ser humano, a gente vai entrar em um colapso climático que não vai dar para cultivar, não vai ter energia, não vai ter internet, não vai ter dinheiro, que 97% do dinheiro hoje é digital, né? Mas, enfim, então eu entrei analisando todas essas questões para fazer não só uma campanha, mas uma mobilização social que seja forte o suficiente para ir além da campanha, para, no caso, se for eleito, né, continuar essa mobilização com a população de São José e transformar São José, que a gente está como eu disse, eu repito, a gente está numa era bem crucial, né? Essas eleições são muito importantes para o nosso futuro. E por que eu escolhi o Partido Verde? Bom, o Partido Verde, acredito eu que em 2014 foi, digamos, o seu ápice político na esfera federal, né, em âmbito federal. Porém, foi caindo em decadência. Aqui em São José, o partido foi usado por alguns empresários, foram eleitos e jogaram a sigla fora. Entretanto, né, como a gente está vendo, não só no Rio Grande do Sul, mas no mundo inteiro, eventos extremos climáticos acontecendo que ameaçam a nossa vida. E o Partido Verde, ele então estava, digamos, caído aqui em São José, e eu tomei essa missão para reconstruir o Partido Verde à esquerda, tomando todas essas considerações ambientais e sociais que a gente precisa fazer se a gente realmente quer transformar o São José dos Campos e o Brasil. Como você disse, Guilherme, eu era do PSOL, mas eu vi no Partido Verde uma oportunidade de fazer uma política que eu acredito que é nesse âmbito mais descentralizado. Certo. E, Ronaldo, pegando aqui um pouco no começo da sua fala, você coloca aí da questão ambiental, né, que não dá, que você falou, e você, ao mesmo tempo, colocou uma frase que me chamou a atenção, né, não dá para brincar de revolução, né, e eu te pergunto, né, para mudar essa situação toda que passa o meio ambiente, não é somente com uma revolução, o que você quis dizer com isso? Aqui a gente vê aí, né, várias figuras falando, vamos pegar em arma e tal, como se o povo brasileiro quisesse fazer isso, né? Se os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil não tivessem família, quisessem fazer isso, pegar em armas, e se a gente tivesse armas para poder fazer revolução, né? Mas o que eu levando isso, né, nessa fala. Agora, o que eu acredito numa mobilização contínua. Oi? Não, desculpa. Não, como mudar, né? Continuando a resposta. É numa mobilização contínua, continuar mobilizando a população, não ficar acomodado, né, em cargos de poder e realmente trazer a população não só para decidir no voto, mas para construir junto as políticas públicas necessárias, uma mobilização contínua que todos não só sintam-se representados, mas que tenham digitais para que eles lutem junto para poder passar as reformas necessárias dentro da esfera, dentro da democracia representativa. Porque, querendo ou não, é a única forma que a gente tem pacífica de transformar ou de lutar, digamos assim, né, de lidar com a burguesia sem essa materialidade das armas que a gente não tem, né, e não tem nem preparo para isso. Então, essa revolução, né, que eu digo que não dá para brincar é mais ou menos dessas pessoas que têm um discurso vazio e a prática mais esvaziada ainda de que vamos fazer revolução, político não presta, tal, é isso e aquilo. Então, trazendo para a realidade, com os dados, como que a gente consegue, com propostas reais de transformação, só com a mobilização contínua da população, junto com as instituições. E um possível mandato meu, ele se cristalizaria, como eu disse, a democracia representativa é uma forma que a gente tem de lidar com a burguesia na luta de classes. E um mandato possível seria,
do Ronaldo Fonseca seria como um instrumento para a classe trabalhadora, os trabalhadores e as trabalhadoras lidarem e descentralizarem o poder que está aqui em São José, principalmente financiado pela especulação imobiliária aqui na cidade. Guilherme, tá no mudo. Primeiro eu peço desculpa, né, que minha mãe, né, acho que não percebeu que eu estava em entrevista, acabou batendo na porta aqui. E o Ronaldo, né, muito se discute, né, uma renovação na Câmara dos Vereadores, né, e eu acho que, né, eu não sei como que vai se dar aí os pré-candidatos da direita, né? Mas certamente vai aparecer alguma figura, digamos assim, jovem, né, para concorrer ao pleito eleitoral. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Que é pré-candidato, é jovem também, acho que é mais novo do que eu. Qual renovação da Câmara que precisamos? Bom, voltando um pouco na questão, né, de não brincar mais de administrar o capitalismo do jeito que ele está montado hoje, que ele basicamente usa o Estado para drenar os recursos, para drenar os nossos impostos. Então, juntando com essa colocação, uma renovação que busque a reparação ambiental e a equidade social, que esteja junto com a população e não só ali nos ar-condicionados esperando acontecer ou passando leis, votando leis de acordo com quem financia esses representantes da população querem, né? E é mais ou menos isso que eu acredito e que a gente vai fazer. Certo. Agora vamos entrar na parte ambiental, né? E acho que um dos temas que a gente tem que colocar aqui, né, que envolve a questão do meio ambiente, mas também envolve a luta por moradia, é a questão do banhado, né? Que tanto eu, tanto você está presente nessa luta. Como que você vê essa questão, né? E como que um mandato seu pode ajudar na luta dos moradores do banhado? Bom, o banhado, né, a gente está cansado de falar, mas tem que sempre repetir. Ali é uma comunidade maravilhosa, centenária, que eles protegem, os moradores estão ali protegendo o meio ambiente, protegendo nascentes, protegendo a saúde de São José dos Campos, mesmo contra todos os desmandos do governo e também do Estado que acometem a população ali. Eles, assim como o Movimento Sem Terra, são pessoas estigmatizadas, totalmente às margens do que a cidade tem, a cidade pode fazer. Poxa, eu conversei com um amigo nosso lá do banhado, lá uma liderança lá, que, poxa, ele falou que, né, nos estudos e tudo mais, são 34 milhões para poder regularizar o bairro, fazer a regularização do bairro, colocar saneamento básico, colocar moradia decente, né, tirar as pessoas da área de risco ali, colocando, né, estruturas para isso, como lazer, escola, saúde e tudo mais. E nesses 34 milhões, a ponte da Estaiada ali, que leva do nada a lugar nenhum, custou 61 milhões, que está comprovado que é ineficaz. Ou, poxa, em 2022, o orçamento do São José dos Campos teve 59 milhões. 59 milhões que o São José, né, os governantes aqui da nossa cidade, não fizeram nada com esse dinheiro, que poderia regularizar o banhado e mais outros bairros que tem aqui na cidade, que precisam dessa regularização. E a prefeitura usou para amortizar uma dívida que é paga com o nosso imposto, quer dizer, ele não precisa ser pago assim, desse jeito, porque já paga os juros dessa dívida, essa dívida já é paga, não precisa amortizar ela, mas esses 59 milhões serviriam para regularizar o banhado e outros bairros. Mas regularizando o banhado, o que a gente tem ali? As pessoas que moram ali já com dignidade na moradia ali, e realmente, além de
proteger, eles propagam o meio ambiente, né? Tem um cultivo ali, tem pessoas que cultivam agricultura familiar e eles não deixam a prefeitura, por exemplo, colocar, destruir o meio ambiente ali, colocando uma via que vai ligar com um bairro nobre ou qualquer outro tipo de construção de empreendimentos. Embora isso aconteça já, a prefeitura diz que é uma área de proteção ambiental, ali do lado, ali na Anchieta, tem um novo empreendimento ali que eles jogam poluentes ali no banhado, diretamente água poluída, e não acontece nada, não tem multa ambiental, não tem fiscalização e tudo mais. E a pergunta era sobre o meio ambiente e o banhado, né? Como que eu vejo essa questão? É mais ou menos essa, né? E como um possível mandato poderia ajudar. Como eu disse, sendo um instrumento da classe trabalhadora e não só para o banhado, mas de todos os setores, de todos os bairros, todas as trabalhadoras e trabalhadores de São José. E o banhado, claro, obviamente, é um desses bairros, desses setores, que a gente consegue ali, tem muita oportunidade para fomentar cooperativas de reciclagem, para fomentar economia solidária, além da agricultura familiar e da preservação do meio ambiente que a gente tem ali no centro da cidade, no cartão postal. E com essa instrumentalização de um possível mandato meu, trazer, como eu já disse, a população para o debate, para a discussão e para a decisão, para que não fique lá um vereador falando sozinho com os outros 20, mas sim a população inteira demandando, e não só cobrando dos políticos, mas demandando as suas necessidades de bem-estar, de dignidade para todo mundo, com a descentralização dos recursos e colocando condições básicas para todo mundo, para o banhado, para os outros bairros mais periféricos, para Santa Cruz, enfim, para São José toda. Certo. E, Ronaldo, você citou aqui, né, o Rio Grande do Sul, né, as enchentes que teve, né, toda essa problemática, e o que se discutiu lá foi a questão da preservação do banhado, digo, o banhado área ambiental, né, e não o Jardim Nova Esperança, né? Como que você vê essa questão aqui, né? Porque aqui corre o risco sim, de enchente. Aqui temos, né, a região do banhado e a prefeitura que quer passar sim ou sim, né, a via banhado. Como eu vejo, né, nessa situação, né? Aqui perto de casa, aqui na Vila Corintinha, passa um córrego ali embaixo que o setor imobiliário está tomando conta. Lá na Zona Norte, onde passa o Rio Paraíba, ali depois que a gente pega aquela estrada Poluso, a gente vê um latifúndio enorme que tem um monte de cabeça de gado degradando o solo, sem floresta, sem mata nenhuma, e trazendo essa questão, né, a nível local, né, do Rio Grande do Sul. O que aconteceu lá, teve bastante desmatamento, desmonte das regras ambientais, das leis ambientais, pouca fiscalização, e as matas ciliares também, né, foram degradadas, inclusive isso a nível federal. Acho que aquele cara lá aquele japinha lá do MBL, lá, o Kim Kataguri, ele até, não sei se ele conseguiu passar, ele estava defendendo o fim das matas ciliares no Brasil. Acho que isso acabou acontecendo, sim. E aqui em São José dos Campos, fazer essa recuperação, esse trabalho de recuperação dessas matas ciliares aqui, impediu o avanço do setor imobiliário nessas áreas e também trazer, claro, que com um conjunto de leis, com um pacto joseense, né, trazer novamente o domínio para o município de São José dos Campos, essa área que eu citei ali na Zona Norte, que é a parte norte do Rio Paraíba, que tem ali, que é uma região de declive, digamos assim, que tem um declive que vai até o Rio Paraíba ali, e trazendo essa recuperação do domínio para São José, reflorestar com agricultura familiar ali também, com agrofloresta, para que em eventos climáticos extremos a água ali não inunde a sociedade, não inunde a cidade
no Rio Paraíba, né? Além de também poder fazer um trabalho de limpeza do rio. E aqui, como eu disse, aqui perto de casa, aqui na Vila Corintinha, tem um córrego que o setor imobiliário tá... Nala, vem cá. E... Desculpa. Aí, trazendo essas mesmas práticas em todos os córregos de São José dos Campos, colocar as matas ciliares junto com florestas e, claro, que para isso tem o que eu falei, a mobilização permanente das instituições e da população, trazendo o valor, trazendo o trabalho com valor social novamente. Chega de a gente trabalhar para aplicativo que explora o mundo, que explora o planeta, que destrói. A gente precisa trabalhar pela sociedade, recuperar o valor social do trabalho. Tem rio para despoluir, tem mata para recuperar, tem gente para cuidar. Então, é com muito trabalho, mas é possível impedir ou reduzir os danos, mitigar os danos desses possíveis eventos climáticos extremos que está para acontecer não só aqui, mas no mundo todo. Novamente aqui, certo. E o Ronaldo, né? Você falou aí do argumento da prefeitura, né, de tirar os moradores de lá do banhado por conta aí da área de preservação ambiental, né? Aqui perto de casa, né? Eu moro no Urbanova, né? Tá tendo uma construção, né, de um estabelecimento, né, que pega uma área ambiental, né? E aqui não vou nem questionar com o dono do estabelecimento, que eu não sei quem é e tudo mais, mas sim com a construtora, né? E está acontecendo normalmente aqui no bairro, né? E eu te pergunto, por que a prefeitura utiliza essa mão de ferro, né, com os moradores do banhado e com esse empreendimento aí né, que a construtora está fazendo, ou citando até mesmo o aumento do shopping, né, do Casemiro aqui perto, né, não existe essa mão de ferro. Como eu disse no começo, a São José dos Campos é uma cidade que você vê especulação imobiliária em todos os bairros e das mais diversas formas. O que acontece no banhado está acontecendo, por exemplo, ali na Vila Guarani, e não só nessa questão da proteção ambiental, mas aqui em São José a gente vê a GCM criminalizando os catadores de reciclagem, trabalhadores de reciclagem que trabalham diretamente para o meio ambiente, que fazem o que o prefeito não faz. E, poxa, recentemente a gente viu lá a moça lá, a dona Maísa, lá tendo trabalho de 4 meses, 6 meses de reciclagem de latinhas coletadas dela e mais 3 famílias para poder vender e pagar suas contas, retirada pelo fiscal da prefeitura junto com a GCM. Não é incomum a gente passar pelas ruas ali do centro e ver a GCM abordando gente com reciclagem. E ela pratica essas mesmas coisas ali no banhado, ali na Vila Guarani. E aí, por exemplo, como eu disse que São José é uma cidade da especulação imobiliária, a gente não vê esse tipo de tratamento da prefeitura nesse shopping ou então no terreno ali do girassol, ali da monocultura de girassol, que, poxa, aquele terreno, por exemplo, eu pesquisei uns 2 anos atrás, né, um pouco sobre esse terreno. Ele era da prefeitura, ela doou para a Avibraz, ela concedeu para a Avibraz construir uma fábrica ali, acabou que não aconteceu. E esse terreno, não sei como também, ele foi passando de mãos em mãos ali. Hoje, esse é um terreno que está no poder, né, o domínio desse terreno. Ele, além, né, de propagar a monocultura ali de girassol sem biodiversidade, prejudicando o meio ambiente e possível a construção de vários empreendimentos, onde vai deixar uma ilha de calor imensa, esse terreno, como é que se diz? Ele não tem uma função social, a prefeitura não tem essa tratativa de criminalização dessas pessoas que são donas dessa empresa que tem esse terreno. Por quê? Porque essa empresa está lá na Faria Lima, ela está financiarizada lá na Faria Lima, a sede dela é lá da Faria Lima,
Então, assim, toda a especulação financeira aqui de São José, além de ter um tremendo poder na prefeitura, está financiarizada. São pessoas que compram ações dessas empresas e pelo mundo afora. Assim, são as grandes corporações que estão aqui, as grandes corporações financeiras que estão aqui em São José atuando com as suas mãos invisíveis do mercado, tomando o poder da prefeitura, e ela criminaliza os bairros pobres para causar especulação imobiliária, desvaloriza os terrenos, desvaloriza as casas, desvaloriza os comércios e acaba fazendo até uma gentrificação. E esse é um movimento também que a gente vê lá em São Paulo, na Cracolândia, que eles usam os dependentes químicos como um instrumento de especulação imobiliária. Cada época do ano, a Cracolândia ela vai mudando de lugar ali na cidade. E, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, que está sendo criminalizado, ou que há tentativas de criminalizá-lo através de CPI ou de leis que impedem a doação de alimento, esse tipo de gente que ajuda a sociedade, que faz o que o Estado não faz, eles impedem essa especulação imobiliária, o andamento dessa especulação imobiliária, porque os dependentes, os doentes ali começam a usar as substâncias químicas ali no meio da rua, desvaloriza o comércio, desvaloriza os prédios, vem esses grandes incorporadoras, construtoras, essas grandes empresas que estão ali no mercado financeiro, compram esses prédios, esses terrenos a preço de banana, depois sobem prédios gigantescos e os dependentes químicos são encaixotados, são chutados pela PM para outro bairro e tem esse mesmo movimento, aí depois vão para outro bairro e outro bairro. E o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, ele impede que a Cracolândia ande de lugar, porque ele aglutina as pessoas, ele aglomera as pessoas em volta dele, porque ele ajuda. E, enfim, o que acontece lá, a gente vê aqui em São José, uma criminalização da classe trabalhadora, do trabalhador e da trabalhadora de reciclagem, como lá no Banhado, em 2022, aconteceu da GCM, da polícia lá, descer lá, tomar reciclagem lá das catadoras. Agora aconteceu com a dona Maísa. Semana retrasada, eu vi ao vivo uma abordagem de pessoas que estavam coletando sucata de um banco que estava reformando ali no centro da cidade, tirando essa sucata do meio da rua para levar para vender. E a GCM estava abordando os caras como se eles fossem criminosos, entendeu? É algo criminoso, enfim. Eu até me perdi um pouco na objetividade da resposta, mas é algo que a gente vê, é uma criminalização constante, com as questões ambientais, utilizam como ferramenta, desde dos catadores ou da questão de preservação do meio ambiente. Só interessa quando é para lucrar. Então, assim, se você for rico e for amigo de quem está no poder, você consegue fazer casa até no meio do Rio Paraíba, parece. Fazer prédios ali, né? E, Ronaldo, ainda na questão da parte ambiental, né, falar um pouco, né, da construção da termoelétrica, embora seja em Caçapava, vai afetar aqui também São José. Como que você está vendo essa questão, né? Amanhã vai ter uma audiência, né? Uma audiência aí meio questionada, né? Na quinta-feira, né? Na quinta, se não me engano, vai ter uma audiência aqui em São José, na qual vou, né, estar presente aí para tentar cobrir. E como que você vê essa questão da termoelétrica? Essa questão da termoelétrica, ela é assim, quanto mais a gente vai, né, lendo as notícias, quanto mais a gente vai estudando sobre, mais porcaria a gente acha sobre, né? Sobre essa, né, audiência pública que vai ter amanhã e depois no dia 4 aqui em São José, para mim é uma palhaçada, é uma falta de respeito com a gente que trabalha e com toda a população, porque assim, essa empresa, ela está financiarizada, óbvio, ela está ali vendendo as suas ações, mas ela apresentou um estudo para o IBAMA, o IBAMA recusou esse estudo, e mesmo assim ela quer fazer essa audiência pública
com o estudo recusado. Quer dizer, é uma falta de vergonha na cara desses caras, dessa gente aí do mercado que quer colocar esse empreendimento monstruoso aqui no Vale do Paraíba. Por que monstruoso, né? Ele vai consumir 65 mil litros de água por hora e vai poluir equivalente a 6 milhões de veículos com NOx, que é um gás de nitrogênio com oxigênio ali que é como se fosse a frota de São Paulo inteiro de carros aqui no Vale do Paraíba, poluindo o nosso ar, que fica entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Então, assim, é algo impensável para qualquer jurisdição, mas em Caçapava, acho que eles acharam que, por ser uma cidade menor, ninguém ia dar bola, pelo contrário, a gente tá todo mundo, Vale do Paraíba tá junto nessa luta, tem gente de Taubaté, São Bento, inclusive de Caçapava, óbvio, São José, Jacareí, enfim, a gente está mobilizado contra essa termoelétrica e claro, que mesmo sendo uma falta de vergonha na cara desses caras armarem essa audiência pública, essa farsa, a gente vai estar lá para falar isso na cara deles amanhã e dia 4 de julho, né? E, poxa, o Brasil não precisa dessa energia aqui, vai ser extremamente cara e poluente e de toda a estrutura que vem com ela, porque não vai ser só a fábrica de Caçapava, né? A usina de Caçapava, vai vir tubos, tubulações, várias construções vindo lá do litoral, lá do pré-sal, lá passando por Caraguatatuba, Serra do Mar. Então vai destruir o meio ambiente para colocar algo que vai degradar ainda mais o meio ambiente. A gente não precisa dessa energia cara que vem lá do pré-sal, que vem da privatização da Eletrobras e da Petrobras. E essa energia cara, ela vem junto com a demanda de energia que o capitalismo atual demanda. Os algoritmos, eles estão demandando muito mais energia do que a gente. Tem uns estudos, né? Já saiu uma reportagem dia 16 de junho, faz 15 dias mais ou menos, que até 2026 as inteligências artificiais elas vão demandar 2 vezes o que o Brasil consome de energia no ano. Quer dizer, vão consumir 2 Brasis. Essa energia não é para a gente, não é para mim, não é para você, não é para o pessoal do Banhado, não é para a prefeita Pétala lá de Caçapava, é para a maquinaria continuar rodando o capitalismo, continuar vendendo e comprando ação ali na velocidade da luz, sem interferência humana nenhuma, e investindo junto nesses pacotes de ações em desmatamento, em garimpo, na mineração, em refinarias, em projetos de refinarias, e inclusive em termoelétricas, mais termoelétricas. No Brasil, a gente tem 74 termoelétricas projetadas, fora uma usina hidrelétrica, várias usinas, né, hidrelétricas, lá no Rio Tapajós, no meio da Amazônia, que se isso for construído, vai destruir ali o rio, vai prejudicar as comunidades locais, os povos originários, tudo isso para manter o capitalismo rodando do jeito que ele está. E aí, como eu disse, a gente está nas eleições cruciais para o ano, para a época do mundo, né? Para o antropoceno, para a questão da humanidade e a sua sobrevivência. Então, para voltar à fala, tudo isso é uma palhaçada de quem já é rico, que eles não conseguem enxergar além da própria conta bancária. Ô, Ronaldo, eu vi um post, né, de uma página de direita, até que achei bastante absurdo, né, que fala que a Luciana Gatti é uma pseudo-especialista, né, falou aí os terraplanistas, né, da extrema-direita. E a pergunta que eu faço é o seguinte, né? Eles acusam a esquerda está contra o progresso. Aí eu te pergunto, que progresso é esse, né? E é possível, né, discutir progresso e preservação do meio ambiente? Eu adorei essa pergunta. Assim, a esquerda, eu sou de esquerda, mas eu não sou progressista, eu não me considero progressista, porque isso vem enviesado de um positivismo ultrapassado que busca o progresso e a ordem determinista ali a qualquer custo. Qual que é o progresso? Desenvolvimento sustentável?
que é o desenvolvimento sustentável hoje, que a gente vê aí? Pegaram o termo sustentável, colocaram o desenvolvimento nele, que é para continuar degradando o meio ambiente, para continuar queimando as nossas florestas, os nossos campos, para continuar fazendo especulação imobiliária também, e só que com um selo sustentável, um selo verde, que é para dizer que estamos lidando com a crise climática, mas isso tudo é mentira. Não existe desenvolvimento sustentável nesses termos. O que a gente pode ter é uma economia social, uma economia que recupere o valor do trabalho social, que você tenha, como é que se diz, uma função social ali no seu trabalho, que você seja remunerado para isso. Agora, desenvolvimento sustentável, de você ir lá, colocar carro elétrico na rua, da onde que vai vir a bateria? Poxa, na Amazônia, que veio no começo do ano, aí, alguns meses atrás, o Macron e o Lula, que eles fizeram aquele ensaio de casamento lá, pouco ligando para o que, por exemplo, as lideranças indígenas lá queriam falar, tipo o David Copenhague e o Raoni. O que eles fizeram nesse acordo aí? Que tem lá, num desses termos, que é para extração de minerais estratégicos, né, para essa transição energética. O que é isso? É tirar o lítio da Amazônia. Você vai ter que derrubar a Amazônia, você vai ter que matar a gente, né? Porque, infelizmente, é isso que acontece, com a poluição que acontece lá, matando os indígenas, vai com a mineração, com o garimpo. Então, é um fomento de uma destruição em nome de um progresso, só que agora sustentável, que a gente sabe que só vai prejudicar a população mais pobre, os trabalhadores e as trabalhadoras mais pobres, e que de sustentável não tem nada. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, essa resposta mesmo. Não existe esse desenvolvimento sustentável. O que existe é uma economia social, uma economia que tenha o bem-estar das famílias em primeiro lugar, com consumo e com alternativas para você sair dessa prisão, digamos assim, do consumo e dos padrões que a gente está sendo, né, impostos, que são impostos para a gente desde que, sei lá, o mundo é mundo quase, principalmente depois da Revolução Industrial. Ô, Ronaldo, saindo um pouco dessa questão da termoelétrica, mas ainda no meio ambiente, e essa questão do corte, né, de árvores, né? Como que você está vendo isso? Poxa, é algo tão óbvio, né? Hoje em dia, né? Poxa, a gente está numa era que tem um ano seguido que a temperatura da Terra média está 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. E a gente continua, né, a gente, né, entre aspas, né, mas o poder público continua sem entender o que a gente precisa fazer ou não quer fazer o que é necessário. E uma dessas coisas é transformar cidades em cidades esponjas, fomentar cinturões verdes de agricultura familiar pela cidade, enfim. E dentro da cidade, com essa supressão, com essa derrubada dessas árvores, assim, ao que me parece, né, eu não posso afirmar nada, o prefeito ele deve odiar a gente, ou ele deve estar vendendo essas árvores, alguém deve estar lucrando com essa madeira, porque não é possível, a gente está vendo essas derrubadas aí na cidade toda, aqui na Sebastião Gualberto vão ampliar ali a faixa ali, e estão destruindo ali o que, como é que se diz? O meio ambiente que tem ali em torno do córrego, né? A natureza que tem ali em torno do córrego. E o que vai acontecer, né? Poxa, uma árvore na calçada não vai salvar o mundo. Poxa, mas em situações como a gente viu aí recentemente, em novembro, até mesmo esse ano, de calores extremos, uma onda de calor gigantesca aí que com 34, 37 graus, quase 40, dependendo da situação ali, a temperatura, a sensação térmica ainda é maior, e o concreto ele retém o calor, que deixa mais insuportável ainda o calor. E claro que quem está mandando retirar essas árvores está ali no ar-condicionado, não precisa de árvore, teoricamente, mas está ali sentado no ar-condicionado, não sofre esse calor que ele está promovendo aí. Então a gente precisa também fazer um movimento contrário a isso.
poxa, ali, como eu citei, né, ali no assentamento Nova Esperança, tem lotes ali que já plantaram, na verdade, 10 mil árvores em um lote só. É muito mais que a prefeitura plantou aí só esse ano. E aqui a gente vê o movimento contrário na cidade. Em vez de plantar, ela vai lá e corta as árvores, ela vai lá e tira as árvores. É algo absurdo, sem precedentes. Não, sem precedentes não é, porque existe isso no Brasil, né? Mas sem lógica nenhuma, né? Pelo momento atual que a gente está vivendo. Isso é inadmissível, é burrice, né? Em outras palavras. É certo. E aí o pessoal pode. Aí eu te faço a pergunta: ah, mas Ronaldo, e aquela árvore que atrapalha uma casa, né? O que fazer com ela, né? Porque o pessoal até utiliza, fala que a árvore está atrapalhando, né? Mas não tem um plano para replantar ela em outro lugar, né? Acho que você acabou, né, falando isso mesmo. Poxa, tem que ter um plano de replantar, mas não em qualquer lugar também. E, né, juntando com o que eu falei também, tem que trazer a cidade para uma perspectiva onde ela tenha bastante flora, né, que é para a água penetrar no solo, que é para, em chuvas grandes, gigantescas, que é para ter uma absorção do solo que não cause inundações e tudo mais. E nessas árvores que realmente estão, poxa, condenadas, digamos assim, que podem matar alguém se cair um galho ou se cair numa casa, essas árvores, poxa, tem que ser retiradas sim, mas são poucas essas árvores em relação às outras que estão sendo retiradas. Então, eu vi árvore que, poxa, a prefeitura, né, anos atrás plantou, não ficou nem grande direito, já foi tirada, entendeu? É absurdo, né? Certo. Continuando aqui, Ronaldo, outro tema que a gente precisa falar é a privatização do Parque da Cidade, né? Como que você vê isso? Novamente, a especulação imobiliária, cara. Ela veio aí, né, fortemente. A prefeitura, né, se eu não estou enganado nos dados, são mais ou menos 80 milhões investidos da prefeitura, dinheiro público da gente que contribui, da gente que trabalha, vai reformar o Parque da Cidade ali, colocar o hipismo, roda gigante, pipipipopopó, uma coisa que, poxa, extremamente cara, que ninguém vai usar, só vai gentrificar a região ali, vai tirar os pobres daquela região, e para isso a prefeitura já está agindo. Pode não ser consciente, mas, por exemplo, a Vila Guarani, ela fica a 1 quilômetro do limite do Parque da Cidade ali, é um bairro na região central, e que, querendo ou não, tem um acesso para o Rio Paraíba ali, tem córregos ali. E criminalizando o pessoal da Vila Guarani, por exemplo, vai vir especulação imobiliária, vai comprar aquilo ali com valor de banana, o valor de nada, e vai construir megas empreendimentos, assim como todos os aluguéis que vão ficar em volta do Parque da Cidade. Se for feita essa concessão, essa privatização nesses moldes, vai prejudicar todo mundo que mora ali ao redor. O aluguel vai ficar mais caro, a casa vai ficar mais cara ali. Quem que vai lucrar com isso? Poxa, quem vai vir lá de fora dessas meia dúzia de empresas financeiras, incorporadoras do setor imobiliário, que vão lucrar com tudo isso, que vão tirar o pobre trabalhador do centro e vai só prejudicar a população, o bem-estar, a saúde de todo mundo. Porque, além da questão da especulação imobiliária, tem a questão do meio ambiente, né? Que ele é muito próximo ao Rio Paraíba, né? A gente, como eu falei, né, de recuperar todo aquele terreno que está ali numa mão privada, que está cheio de gado ali, degradando o solo, trazer o domínio da bacia hidrográfica aqui, que passa pela cidade, para o setor público, para a gente poder reflorestar ali as matas ciliares, para a gente poder limpar o rio, ter água limpa. Não sei se, né, é de conhecimento público assim e tal, mas deveria ser, por exemplo, a água que abastece a nossa cidade possui compostos químicos que causam câncer, e isso não é divulgado. E como que a gente vai limpar a água se a gente se desfaz das terras que estão ali em volta do rio? Como que a gente, né, enfim, são todas essas problemáticas, mas a principal força que está por trás disso aí, novamente, é a especulação imobiliária, que
assim, manda na prefeitura, a prefeitura vai lá, manda o GCM ali criminalizar o catador da reciclagem. Enfim, acontece as mesmas coisas, é uma repetição da mesma sacanagem em todos os bairros de pessoas que trabalham aqui na cidade. Perfeito. Ronaldo, vamos avançar um pouco nesse debate e tratar aí, né, nessa parte final, de alguns outros problemas da cidade, né? A gente começou aí a citar a questão da regularização fundiária do banhado, e a gente sabe que o problema dos bairros irregulares, que precisam de regularização, não se restringe ao banhado, né? Como que você vê aí a situação, né, de outros bairros irregulares, como o Capão Grosso, o Majestic, né, o Puquirinha, e outros bairros aí que, né, estão abandonados literalmente pela prefeitura? Não, como é que se diz? Não é um interesse da especulação imobiliária regularizar o banhado, o Majestic, Capão. É algo que fica restrito ali à prefeitura, e como eu disse aqui, a prefeitura de São José tem dinheiro suficiente para regularizar todos esses bairros, em 2 anos, talvez, mas só em 2022, a São José deu 59 milhões de reais, que daria para o sistema financeiro, o que daria para você regularizar o banhado, para você regularizar o Capão e alguns outros bairros menores ali que precisam dessa regularização fundiária. E tem algo em tramitação no Congresso, deixa eu só pegar aqui, ó, a PLP 459 de 2017. Ela se restringe ela se restringe não, mas ela é sobre a securitização das dívidas dos municípios. Vou sair um pouco do foco, mas é muito importante a gente falar dessa securitização, que ela nada mais é que financiarizar os municípios. Por exemplo, você, hipoteticamente falando, é só um exemplo, tá? Eu, Ronaldo, vamos fingir que nós dois devem para IPTU. A gente tem aquele terreno lá que era do Narras, lá, esse terreno é nosso, a gente está devendo IPTU para caramba, milhões. Aí vai vir um banco, vai pegar com esse valor que a gente deve lá, ele vai emprestar esse dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura ela vai pagar, assim, 7 vezes, 5 vezes o valor do que ela emprestou. E essa é a securitização dos municípios, que já aconteceu lá na Grécia, que inclusive quebrou a Grécia, e que eles já foi passado na Câmara, e que isso, se acontecer, vai prejudicar ainda mais a cidade e vai tirar os recursos que era para, por exemplo, regularizar os bairros, esses bairros que precisam de regularização. A gente vai ter menos recurso para poder fazer essa regularização, para poder dar dignidade para os trabalhadores e trabalhadoras desses bairros. Então, assim, é algo que já acontece a nível federal com a agiotagem dos bancos ali na dívida pública e com a Bolsa Banqueiro, e que eles querem transponir isso para a questão do município. Então, o que eu vejo, né, voltando para o foco, que eu vejo que São José tem dinheiro e ele deve fazer a regularização desses bairros, porque é a dignidade de gente que trabalha e paga imposto. 56% do imposto que a gente tem, né, arrecadado a nível federal e tudo mais, é no consumo. Então, quer dizer, tudo que a gente compra tem imposto. Então, nada mais justo de quem paga imposto ter condições dignas de moradia, de saúde, escola, educação, cultura, enfim, todas essas questões que São José ignora, fecha os olhos, principalmente para esses bairros que não são regularizados e que são criminalizados para especulação imobiliária. Tá no novamente aqui com o problema. Outro tema que, né, acho que é até importante aí que você colocou, né? Outro tema aqui que a gente, né, precisa debater é a questão dos servidores municipais, né, com a questão da reforma da Previdência, né, um ataque aí aos servidores. Como que você pensa essa questão? Eu estava lá em 2022 já também, lutando pelo gatilho contra a reforma da Previdência. Isso aí veio a nível federal com a reforma lá do Temer,
e agora, né, com o último governo aqui de São José dos Campos, veio caindo em cima dos servidores aqui de São José. A gente tem menos funcionários públicos contratados pela prefeitura do que a gente precisa, e para tapar os buracos, a prefeitura contrata esses funcionários que deveriam ser concursados, e ela contrata esses funcionários terceirizados, às vezes quarteirizados, e exploram, super exploram, e ainda vem com uma propaganda dizendo que, por exemplo, os servidores públicos na área da educação é ótima, a educação 5.0, a educação que vai para frente, mas não valoriza os profissionais que já estão nesse regime da prefeitura e querem ainda, explorando esses outros que estão já fora desse regime, que já estão no regime já do Temer, lá da Previdência, e além de tirar a aposentadoria, né? Porque assim, a pessoa vai ter que trabalhar bastante, ela vai chegar, talvez ela vai conseguir aposentar se ela conseguir chegar viva com as condições que ela tem hoje, né? E, embora a gente, né, esteja em 2024, a gente não avançou nada em questões de direitos trabalhistas, pelo contrário, é uma onda neoliberal sem fim. Desde 1990 a gente vem nessa onda neoliberal, que agora está recaindo aqui nos servidores municipais, que basicamente é tirar os direitos para deixar mais dinheiro para a prefeitura, e a prefeitura, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Vai fazer especulação imobiliária, vai lá pagar uma amortização que nem precisa ser paga, ou se esse projeto de lei complementar da securitização da dívida dos municípios, o dinheiro desses servidores, se isso acontecer, vai servir para pagar esses juros que os bancos vão impor para o nosso município. Então, tudo isso aí é uma farsa neoliberal que se repete em nível federal, em nível estadual, que agora se recai para a gente. E em 2022, como eu falei, eu estava lá já pelo gatilho contra contra a retirada da Previdência dos servidores municipais, e eu vejo isso com os olhos assim brilhosos, cara, porque naquela época, em 2022, a gente conseguiu barrar essa retirada da aposentadoria, e quer dizer que a mobilização social, como eu falei, é a única coisa que, junto com as instituições, que consegue transformar alguma coisa. Então, essa mobilização a nível dos servidores públicos mostrou para a gente que a gente, aqui em São José, mesmo sendo uma cidade que é mais empreendedora, a gente consegue engajar a população, mobilizar a população contra essas atrocidades que a prefeitura está cometendo com os trabalhadores e as trabalhadoras. Certo. Ronaldo, fala um pouco aí da questão do transporte, né? A gente sabe que o transporte de São José dos Campos está caótico, tem gente aí que está reclamando da quebra, né, dos ônibus. Como que você vê essa questão, né? Se quiser entrar um pouco na questão dos ônibus elétricos, é uma solução, ou não é uma solução, né? Fique à vontade. Começar dos ônibus elétricos, como eu falei, né? Dessa desenvolvimento sustentável, tudo balela. E esses ônibus elétricos só serviram para vir de propaganda. Vai ter uma ampliação dessa linha verde e tal. E essa linha verde ela já custou 71 milhões de reais para a população. E, né, vendo o orçamento de São José, a gente tem um subsídio para o transporte público, e a gente paga, se não me engano, são 7 milhões que sai dos cofres públicos diretamente para as empresas de transporte dos ônibus. E eles cobram ainda mais um tanto. Quer dizer, ao total, o lucro deles e o custo total daria uns 21 milhões para poder rodar os ônibus gratuitamente. E como eu citei aqui já, São José doou para os bancos ali para amortizar a dívida 59 milhões. Poxa, desses 59 milhões dava para financiar um transporte público de qualidade, com mais linhas, e que não quebre, que tenha uma manutenção de qualidade, que seja da prefeitura, que ela capacite os profissionais para cuidar dos ônibus,
que tenha, né, essa parte da manutenção, que tenha a parte do funcionamento ali rodando, com direitos para todo mundo, para todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão nessas linhas de ônibus. E, né, você citou, tem quebra de ônibus, não tem ônibus que não chega no horário, tem ônibus que fica ali no trânsito ali, e São José tem menos linhas de ônibus do que o necessário. Se a gente vai lá, poxa, quando eu trabalhava presencial, tinha que pegar o ônibus no horário de pico, como todo trabalhador de São José e trabalhadora, e assim, a gente ia ficar enlatado no ônibus. Na época da Covid, por exemplo, era horrível, assim, era algo absurdo. É um plano de tirar, de explorar os nossos corpos até o limite para gastar o mínimo possível com a nossa qualidade de vida. E aí, voltando para essa questão do financiamento do transporte público, por que não a gente não colocar várias estações, várias mini rodoviárias por volta da cidade, onde os transportes, os ônibus saiam em direção ao centro, que é para, por exemplo, lá no bairro, lá Nova Esperança, lá no assentamento Nova Esperança, na verdade. Poxa, o último ônibus que vai para lá sai 6 horas da noite. Se você chegou na cidade e precisa ir para lá de noite, você está lascado. Assim, vai ter que esperar no outro dia, 6 horas da manhã, para pegar um ônibus que já sai lá dos Altos de Santana, ele não passa pelo centro da cidade, e saindo de lá, para você tem que ir para lá para pegar um ônibus para ir para outro lugar, lá para o assentamento. E tendo isso, né, como exemplo, por que não a gente não fazer essas mini estações saindo dos limites da cidade, rumo ao centro da cidade, que é para todo mundo ter a chance de usar o transporte coletivo e deixar de usar o carro, deixar de usar esses outros transportes. Porque, querendo ou não, quem que usa o ônibus? É o trabalhador, a trabalhadora. É a gente que trabalha, que usa o ônibus. Quer dizer, nós, né, com o transporte coletivo, já somos sustentáveis. Quem não é sustentável é a prefeitura, ou os donos dessas empresas que a prefeitura faz contrato, que tem, por exemplo, a Itapemirim, que era para rodar essa linha verde aí, que tem um monte de processo, a investigação com a aviação que ela pratica, e veio recair aqui na linha verde, e depois acabaram tirando essa Itapemirim. Mas só nesse exemplo a gente já vê os interesses da prefeitura reais no transporte público. Não é para a gente ter um transporte com dignidade, para a gente poder ir trabalhar tranquilo e voltar do trabalho sem preocupação. Pelo contrário, a gente vai para o trabalho e volta do trabalho amontoado, estressado, ali em épocas como agora, que tem Covid, que tem várias doenças aí espalhadas, é extremamente danosa para a saúde social. Falta de noção da cidade, do poder público daqui de São José dos Campos. Certo. E, Ronaldo, para a gente fechar aqui, né? A gente estava falando aí dos vereadores, a gente sabe que o salário do vereador é muito alto, né? É mais alto do que um salário do trabalhador. Caso o Ronaldo seja eleito, caso você seja eleito, né, candidato seja eleito, você pretende, né, abdicar a mão desse alto salário? O ano que vem, o salário do vereador aqui de São José dos Campos vai subir para 18 mil. Eu, como Ronaldo Fonseca, falando por mim, Ronaldo Fonseca, sim, abdicaria de boa parte dele, ou para ajudar instituições, ou para contratar gente com salário DIEESE, e ficar, para mim, né, com o salário DIEESE também, que é o salário mínimo calculado pelo DIEESE, que é para a gente poder ter todas as condições básicas de vivência, ter educação, saúde e transporte sem, como é que se diz, tá nesse circunscrito no salário mínimo real que está aí, que não paga nenhum aluguel. Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Ronaldo, gostei aqui do nosso papo, né? E vamos continuar entrevistando os pré-candidatos e mais para frente os candidatos, né, para fazer esse debate político. Então, muito obrigado, Ronaldo.
e passo a palavra aí para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço novamente o espaço, é sempre muito bom poder falar com mesa de debates, a gente tem uma liberdade para falar, e quero também pedir para vocês que estão assistindo aí, seguir nas redes sociais, Ronaldo Fonseca, também tenho a minha página, que eu levo a voz das outras pessoas, também publico coisas críticas, para levar um pouco dessa democracia participativa, mesmo que seja online, que é o @adubamente_, segue lá, participa lá da democracia também, se quiser mandar sugestões, a gente está todo ouvido, seja de projetos, seja de, enfim, de quadros, a gente está sempre ouvido para todo mundo, e é isso aí, agradeço e vamos para cima. Como eu disse, a mobilização será constante e para mudança mesmo de São José, que não dá mais para administrar o capitalismo da forma que ele está. A gente precisa de mudança e de renovação. Então, maravilha, mais uma vez agradecendo ao Ronaldo, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, peço que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Kawaii. E para a gente fechar, né, temos aqui o nosso Pix 385-007-02800 CPF, né? Nós somos uma mídia independente, então contribua aí com o Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só, né? Um forte abraço e fui. Mais.